Um outro exemplo que eu também posso utilizar são dos partos pré-termos que ocorreram por conta de doenças hipertensivas, como uma pré-eclâmpsia moderada, grave. Para essas pacientes que às vezes só fizeram esse diagnóstico também durante a evolução do pré-natal, agora, se sabendo do seu risco aumentado, existem medicações para se fazer a prevenção para a não ocorrência da pré-eclâmpsia. E isso também gera em gestações futuras, apesar desse risco aumentado ainda do nascimento precoce e de complicação, gera uma possibilidade até acertada de se prevenir que essa doença ocorra novamente e que se tenha sucesso para um nascimento a termo. Então, o que fica de recado a todas vocês nesse momento é que não deixem com que o medo atrapalhem os seus sonhos. Informe-se, estudem, tirem todas as suas dúvidas com o profissional que as acompanha e tenham a consciência que complicações, situações difíceis podem acontecer com qualquer pessoa em qualquer circunstância. Mas se vocês estiverem bem amparadas, assistidas por bons profissionais, perto de pessoas especiais, a chance de sucesso, ela é verdadeira. Oi, gente, meu nome é Maiara, sou ginecologista e obstetra e mãe da Júlia, uma bebê que nasceu prematura de 26 semanas de gestação. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês para falar sobre as doenças que a gente pode diagnosticar previamente ou durante o pré-natal e que são causas de prematuridade. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a trombofilia. Então, pouco se fala da associação da trombofilia com a prematuridade, mas está cada vez mais comum o relato dessa ocorrência. Por que isso vem acontecendo? Porque nos últimos anos nós começamos a ter um cuidado e uma investigação muito maior para essas doenças tromboembólicas. E o mais comum é a gente associar a trombofilia a abortos de primeiro trimestre. Mas todas essas alterações de coagulação e o desenvolvimento dessa doença durante o pré-natal pode levar a momentos onde a gente pode perceber e diagnosticar sofrimento fetal agudo. Por quê? Uma das coisas que nos geram em nós, médicos obstetras, mais medo é fazer esse diagnóstico da trombofilia no segundo, terceiro trimestre de gestação. Por quê? Geralmente são eventos agudos e quando ocorrem em sítio, localização da artéria umbilical ou ali em região placentária, pode ter um desfecho bem ruim e desfavorável. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico por um sinal desse bebê, às vezes de forma abrupta ou até em consulta de pré-natal, onde a gente consegue diagnosticar um sofrimento fetal agudo. E nesse momento, muitas vezes ocorre a situação de não se ter outros tratamentos alternativos a não ser a antecipação do parto, em que se vai ocorrer um parto prematuro. Então, os relatos sobre esses casos associados à trombofilia, eles estão cada vez mais frequentes. Não é de rotina se investigar trombofilia antes de todos os pré-natais. Então, hoje, a recomendação em protocolo é realizar a investigação a partir de 3 abortos de repetição ou mais, ou quando a gente tem uma morte intrauterina de segundo e terceiro trimestre. É uma situação muito difícil, essa não é minha opinião pessoal, mas é o que nós temos disponíveis em protocolos, tanto nacionais quanto internacionais. Uma outra causa muito comum de prematuridade também é o diabetes gestacional. A investigação do diabetes gestacional, ele se inicia logo na primeira consulta de pré-natal, onde nós vamos solicitar uma glicemia de jejum a essa paciente. E caso ela venha normal, com 24 a 28 semanas de gestação, é de comum acordo que se deve realizar o teste oral de tolerância à glicose. Com isso, a gente consegue fazer uma boa investigação e geralmente o adequado tratamento a todas essas pacientes.
Porém, em alguns casos, a gente tem uma descompensação muito importante desse diabetes gestacional, ou às vezes até de um diabetes prévio à gestação, que a paciente poderia ou não saber de sua existência. E com isso, em um momento de descompensação da doença, com alteração da vitalidade desse bebê intraútero, pode-se levar a um parto prematuro, de forma a se realizar esse tratamento definitivo. Não é a conduta mais comum, na maioria das vezes nós conseguimos compensar a doença e levar essa gestação até o termo, porém, nós aqui, falando de Brasil, ainda temos muita associação de parto prematuro por descompensação da diabetes gestacional. Uma outra condição altamente associada ao nascimento prematuro se dá pela presença de infecções maternas. Nesse nosso contexto atual de pandemia, nós estamos percebendo muitos nascimentos prematuros decorrentes de infecções maternas da Covid-19. É um dos riscos, né, para essa gestante que está com a doença do Covid, o parto prematuro, principalmente durante a fase inflamatória da doença. Outra infecção também comumente associada ao parto prematuro é a infecção urinária, que muitas vezes começa como uma infecção de trato urinário baixo, que a gente chama, que é uma cistite, que é uma infecção com pouca morbimortalidade, mas que durante a gestação pode se tornar uma infecção sistêmica, com altas taxas de morbimortalidade materna e fetal, e também pode ser a causa de rupturas prematuras da bolsa amniótica, que acaba desencadeando esse trabalho de parto pré-termo. E a infecção urinária, ela na gestante deve ser bem diagnosticada, porque nós temos alterações do trato urinário normais à gestação e que não significam gestação, como o aumento da frequência urinária. Mas dor exacerbada na região suprapúbica, né? Ali a região de baixo ventre, alteração da coloração da urina, alteração do cheiro, do odor da urina, são outros fatores que devem sempre ser investigados. Além da realização de urocultura durante todos os trimestres do pré-natal. Então, é algo extremamente importante e que tem um risco muito grande para a evolução de um parto precoce com nascimento prematuro. Então, aqui eu citei para vocês algumas doenças que podem desencadear esse parto precoce com o nascimento prematuro. Mas eu acho que o que deve ficar de recado final mesmo é para vocês perceberem as diferenças que estão acontecendo. Notem os sinais dos seus corpos. Notem qualquer modificação que aconteça e relatem ao seu médico. Muitas coisas realmente são comuns à gestação, muitas mudanças, muitas alterações, mas nem todas são normais. E quando a gente está diante de alterações não normais, mesmo que comuns, nós devemos fazer a investigação adequada. Então, com tratamento, com boa assistência, nós temos a possibilidade de interferir no curso dessas doenças e diminuir essas altas taxas de prematuridades que nós temos no nosso país. Obrigada!